Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo para a colagem de attachments sem complicações, para a gente ter sucesso na colagem de attachments e não ter dificuldade nessa etapa, que apesar de parecer muito simples, alguns colegas às vezes têm dificuldade na colagem e na manutenção do campo seco. E aí a gente também vai falar um pouquinho de como contornar os problemas da colagem de attachment. Se algum attachment deu algum problema, descolou ou ficou alguma bolha, como é que a gente soluciona isso? Então vai ser um passo a passo com fotografias lindas aqui, fornecidas até por um colaborador aqui, um colega aqui, um Click Doctor, aqui, o Dr. Saulo Heidelmann, que tira fotos lindas, maravilhosas, esse passo a passo para nós mostrar aqui para vocês. Então, como vocês já sabem, attachments são essas porções de resina coladas na superfície de esmalte que servem para reter o alinhador e contrapor efeitos colaterais que porventura venham a acontecer com os alinhadores, né? Então, para colar os attachments, gente, a gente pode usar tanto a guia de attachments que vem dentro da caixa da Click Aligner. Então, quando a gente pega essa caixinha da Click, a gente recebe para mostrar para o paciente, a primeira placa que tem aqui se chama guia de colagem de attachments e depois vem o alinhador número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Nós podemos usar a guia de colagem, tá? Ou o próprio alinhador do paciente depois do uso. O que a gente recomenda? O paciente usa o alinhador número 1, número 2 e volta na segunda consulta para colar os attachments. Nessa consulta, vocês podem usar o próprio alinhador número 2 do paciente, é só secar ele bem, passar um algodão e usar ele como guia, ou podem usar a própria guia. Ah, Guilherme, mas o paciente já usou os dentes, já não se moveram, já não estão diferentes da guia. Como eu falei, a movimentação é tão pequena, é 0.1, 0.2 que vai ter ocorrido nessa primeira sequência, que se vocês colocarem a guia, não vai ter perda clinicamente significativa de posicionamento dos attachments. A guia ela é bem maleável, é delgada, os dentes andaram por pouco tempo, então a gente pode usar a guia ou o próprio alinhador. Eu tenho preferência de usar a própria guia, porque ela é mais maleável, né? Então se eu estou nessa segunda consulta, alinhador número 1 ou 2, a gente pode usar a própria guia para colar. Agora, se eu já posterguei essa colagem de attachments, o paciente já está no alinhador número 8, aí claro, aí a gente não pode usar a guia de forma alguma, nós vamos usar o próprio alinhador número 8 após ele ter usado por 10 a 15 dias esse alinhador. A gente espera que ele tenha usado muito bem, aí o alinhador vai estar bem passivo e bem adaptado em todos os dentes, a gente vai usar o próprio alinhador para colar. A vantagem da guia é que ela é mais maleável, mais fácil de remover, mas não tem problema algum em usar o próprio aligner para esse propósito. Então, quando a gente realiza, já falei, consulta inicial ou na segunda consulta. Isso eu não comentei com vocês. Por que eu colo na segunda consulta? Normalmente meus casos são mais longos, tá? E eu também não me apego tanto nesse pequeno movimento que acontece em 30 dias. Para quem tem casos bem pequenininhos, assim, um caso de 10 alinhadores, 5 alinhadores, aí sim vale a pena já colar na primeira consulta para não perder nada daquele pequeno movimento que vai ser ocorrido. Ainda assim, não tem problema se deixar para a segunda consulta. Outra questão, por que eu não colo na consulta inicial? A gente tem que falar tanta coisa para o paciente na consulta inicial, orientações quanto ao uso, orientações quanto à higiene, quanto à inserção e remoção do alinhador, o que comer, o que não comer, quanto usar, quanto tempo, o tempo de troca, o que fazer se perde o alinhador, que não dá tempo para fazer tudo isso e mais a colagem de attachments, fica algo cansativo para o paciente. Então a gente deixa para a segunda consulta, após a adaptação do paciente. Ele já se adaptou com o próprio alinhador, agora ele vai ter que se adaptar com os attachments. Eu prefiro muito assim. Então, segunda consulta. E outro detalhe interessante é, se vai fazer desgaste interproximal e colagem de attachments na mesma consulta, a gente recomenda que colhem os attachments primeiro, porque o desgaste interproximal pode promover algum sangramento e o sangramento pode dificultar a adesão do attachment na superfície do esmalte. Qual que é o material necessário? Bom, gente, o material necessário é a guia de colagem de attachments, que é fornecida pela Click, condicionamento ácido, um pincel para adesivo, sistema adesivo, uma resina, a gente indica muito resina Flow, é muito mais prático para o dia a dia utilizar resina Flow, de preferência com carga. Nós podemos utilizar então para remover os excessos depois uma lâmina de bisturi ou uma cureta, aqui tem uma lâmina de bisturi 12, gosto muito da 12, é bem afiada para remover algum excesso. E também borrachas de polimento para remover excessos que tenham ficado ao redor dos attachments. A gente também utiliza o case da Click para colocar essa guia, vou mostrar para vocês, com o alinhador antes da colagem. Também, esta folha aqui é uma folha que mostra para o paciente aonde vai ser feito IPR e em quais dentes tem que ser colados os attachments. Então, neste caso aqui, tem que colar no 26,
31 e 41, que é os quadradinhos amarelos. Essa folha, ela também vem impressa dentro da caixa que a gente recebe. Então a gente vai lá, abre a guia de colagem de attachments. A gente está vendo aqui um casulinho onde tem um attachment no molar, tem um attachment aqui nos pré-molares. Notem que alguns dentes têm um número, o número não é attachment, tem um número em relevo, que é o número do próprio alinhador. Um alinhador vai ter o número 1, número 2, 3, 4, assim por diante, certo? Aqui a gente avalia então na guia, leva a guia em boca, né? E a gente confere a adaptação dela, se ela está bem adaptada na incisal desses dentes, e confere em quais são as posições dos attachments. Isso pode ser feito com a guia na mão ou com a guia inserida em boca. Então a gente verifica onde vai ser feito o ataque ácido. Enquanto eu estou verificando isso na minha boca, para quem trabalha na boca do paciente, para quem trabalha com secretária, ela já pode ir adicionando resina flow em todos os casulos aqui, né, que vão receber o attachment. Então aqui no canino, no pré-molar, no lateral, ela preenche, e é importante aplicar uma porção de resina compatível com o volume desse attachment. Um dos maiores erros também é botar pouca resina. Quando a gente bota pouca resina aqui, às vezes ela não chega, fica uma bolha, ela não toca completamente no esmalte do paciente e ela fica afastada do esmalte. Quando a gente polimeriza, dá uma falha na colagem de attachments. Então é importante preencher e sempre deixar um pouquinho de excesso. E esse é um motivo também porque eu gosto da resina flow. A resina flow ela escoa, quando a gente leva ela em boca, ela vai pressionar, ela vai escoar de uma maneira muito mais fácil que a resina composta. Vou mostrar isso no slide para vocês. Quais resinas indicadas? Cor A1, A2 ou transparente. E podem usar uma resina flow de preferência de vocês. Eu uso muito, minha preferência, a Bulk Fill da 3M, né? E a Vitaflow da FGM também é interessante. Então tem da Ultradent, também tem tantas marcas maravilhosas no mercado que vão oferecer uma excelente transparência e estética para o paciente. Feito isso, a gente vai manter essa guia ao abrigo da luz. Então, conforme eu estou lá fazendo condicionamento ácido no meu paciente, a minha secretária já fez isso, ela já está treinada para preencher a guia e ela deixa dentro do case da Clique protegida do abrigo da luz. Então ela fica ali em cima da bancada, protegida. Enquanto isso, eu estou fazendo o condicionamento ácido. A gente faz então a lavagem da superfície, a gente seca a superfície de esmalte e vocês têm que perceber essa mudança de translucidez na superfície condicionada. A gente nota que fica opaco aqui e isso é sinal que deu certo o condicionamento ácido. Se por acaso não ficou opaco, pode ter tido contaminação com saliva. Então sequem novamente, façam um novo condicionamento ácido. Feito isso, a gente vai aplicar o agente adesivo com pincel. Eu gosto de aplicar uma pequena porção e botar um pouquinho de spray de ar para ele se espalhar nessa superfície. E aí então a gente faz a fotopolimerização. Polimeriza o agente adesivo ali 5 segundos, conforme a prescrição do fabricante. E aí então a gente pega a guia em boca. Lembrem que sempre tem que manter o campo bem afastado, bem seco. Se a gente tem muitos attachments para colar, de molar a molar, por exemplo, e é um paciente de difícil conduta, às vezes é interessante colar uma M arcada primeiro e depois a outra para não ter risco de contaminação nos molares, tá? Contaminação por saliva. Então a gente leva a guia em boca, mantendo o campo seco, e essa guia, quando ela é pressionada aqui na incisal, vocês percebem que a gente tem um extravasamento aqui do material resinoso. A gente dá para ver aqui na foto, acho que dá, né, pessoal? Eu vou dar um zoom para vocês verem ali melhor. Olha lá, tem um extravasamento da resina flow ao redor do attachment. Eu tinha um slide antigo que era assim, expectativa e realidade. A expectativa era aquele attachment feito no software quadradinho, bonitinho. E a realidade era um ovo frito, assim, era uma gema e a clara. Então a gente tem a gema aqui, que é o attachment, e a clara, que é o excesso. Porém, já tem pesquisas, inclusive feitas aqui com parceria com a Clique e o Lincoln Nojima, do FRJ, que mostrou que, mesmo que tenha um excesso, ao invés de piorar o tracionamento desse dente, esse excesso ele melhora a retenção do alinhador. Então, não é de todo mal esse excesso que se forma ao redor dos attachments. Então, aqui também a gente percebe esse excesso. Então, a gente levemente pressiona bem em volta da superfície, nunca pressionar contra o attachment para não deformar ele na guia. A gente pressiona para essa resina se espalhar na superfície de esmalte, né? Então a gente verifica se está bem adaptado. Ó, novamente aqui, ó, vocês vão perceber, olha que linda essa foto. O Saulo é um artista, né? Quem não segue ele no Instagram, a gente tem aqui, ó, uma adaptação. A gente percebe esse excesso fazendo um círculo aqui na vestibular ao redor do attachment, né? Então, feito isso, se a gente estiver usando resina flow, ele acontece esse excesso facilmente.
Com resina composta, a gente às vezes tem que calcar aqui os 4 lados do attachment para essa resina composta assentar bem. Tá? Então esse é um dos motivos da nossa preferência por resina flow, mais fluida. E aí então a gente vai polimerizar individualmente cada um dos attachments por poucos segundos. Não precisa colar o fotopolimerizador aqui na guia, especialmente quem estiver utilizando um fotopolimerizador estilo Valo ou muito potente. A gente não precisa de potência de luz para colar attachments. Não temos aqui um bracket metálico fazendo sombra para essa luz. Nós temos um plástico extremamente transparente que a luz atravessa e bate diretamente na resina. Além disso, essa resina está livre do contato com oxigênio, o que promove uma polimerização de toda a superfície dela. Né? Lembra que na dentística, às vezes na última camada o pessoal isola com vaselina antes de polimerizar, algum isolante, para ter uma polimerização de toda a última camada que se está em contato com o oxigênio não cura tão bem. Aqui não tem isso. Só que, em alguns casos, que o pessoal usa um foto muito poderoso, pode causar algum micro derretimento ou uma dificuldade depois de tirar o plástico do attachment. Então, pouca luz, pouco tempo, é suficiente, uns 3 segundinhos, mais 3 em cada um deles, longe, vai ter uma cura excelente. E aí nós vamos remover essa guia. Como a gente remove a guia? Ou o alinhador, né? A gente vem com uma espátula por vestibular e a gente desgruda aqui, ó, a guia do attachment, faz um clique, ela dá um desencaixa, tá? Então a gente desencaixa, por exemplo, se tem attachment até o molar, a gente vem com a espátula pela vestibular descolando eles e depois vai com essa espátula por palatino aqui, eu tenho a espátula entrando na palatina e a gente desloca esse dente por palatino. Então, trazendo por palatino ele é mais expulsivo, a gente está jogando a cúspide de palatina para baixo e o alinhador ele joga um pouco para vestibular, ele torce para vestibular e assim ele desengata dos attachments e a gente remove essa guia. Removida a guia, vamos conferir, né, a integridade dos attachments, nós vamos conferir as colagens. Percebam que aqui no central tem um excesso, tanto que ficou rugosa essa superfície vestibular com as linhas de impressão, então rugosas aqui. Então a gente vai agora remover esses excessos com uma lâmina 12, aqui removendo o excesso, ou com quem prefere usar uma cureta, ou próprio uma sonda odontológica a gente consegue remover. E a gente, depois de remover os excessos maiores, a gente pode ainda passar uma borracha de polimento nessa superfície para tirar os excessos mais grosseiros. Tá? Então, assim a gente termina, daí faz uma boa lavagem e encerrou a colagem dos attachments. E quais são os problemas que podem ocorrer nessa colagem? Pode ocorrer excesso demais, cuidado com muito excesso, cuidado com bolhas de ar, né? E o que a gente deseja? A gente deseja uma superfície homogênea, como aqui nessa terceira opção aqui, ó, tá? E bolhas de ar é algo que pode ocorrer. Tem gente que não gosta da resina flow porque ela, quando pressiona, sai umas bolinhas de ar. É só tomar cuidado na hora que está mexendo com ela, dá uma sacudidinha assim na ponteira dentro da guia e puxa, não vai formar bolha nenhuma. Se por acaso forma bolha, isso aqui são slides bem antigos, acho que de uns 8 anos atrás, lá do início da Click. Percebam que os attachments eram muito maiores, olha, isso parece um tijolo. Tem empresa que trabalha assim até hoje, não é nada discreto. Mas, além de ser um attachment gigante, o colega aqui, ó, isso aqui num escaneamento de refinamento, acredito, dá para perceber que tem nitidamente uma bolha de ar aqui, uma bolha de ar aqui, aqui quase, praticamente não aderiu o attachment do dente. E claro que aqui tá um horror, né? Mas tem conserto isso? Tem. Como é que a gente faz para consertar se teve uma falha de attachment aqui, né? Se tem uma bolha desse jeito aqui, a gente, na hora que a gente tirou a guia, a gente percebeu que ficou uma bolha em algum dos attachments, é claro que eu espero que não aconteça isso aqui com vocês, né? E não vai acontecer. Vocês vão pegar, coloque imediatamente um pouco de resina flow aqui preenchendo, você acabou de polimerizar, tirou a guia, tá assim? Põe resina flow aqui, imediatamente leva a guia novamente, pressiona, vai formar um novo excesso, polimeriza. Vocês fizeram aí um conserto desse attachment, sem ter que remover todo ele e fazer tudo de novo. A mesma coisa aqui, eu faria consertos nessas porções aqui onde a gente percebe, olha lá, onde a gente percebe que tem uma falha ali, uma bolha, né, negativa, certo? Quais são os motivos então das falhas da colagem? Principalmente quando a gente puxa uma guia e o attachment vem colado nessa guia, principal causa, face contaminada. A gente ficou ali tanto tempo botando resina dentro da guia que contaminou a superfície de esmalte do paciente com saliva. E isso
contaminou a face do esmalte, foi uma falha do sistema adesivo, né, consequentemente, né? Então, outra falha comum é quando a gente está colando em porcelana ou metal. Para isso a gente teria que usar daí o ácido e o material adesivo adequado, ou um ácido fluorídrico, ou até mesmo fazer uma rugosidade, asperizar um pouco a superfície da cerâmica ou do metal para fazer essa colagem, né? E outra falha bem comum é quando a gente colocou pouco material, pouca resina, e ela não teve contato com a superfície de esmalte. Então imagina que eu tenho lá no segundo molar, eu estou colando um attachment difícil, lá no segundo molar. E quando eu levei essa guia, eu pressionei por oclusal e tinha pouca resina, ela ficou levemente afastada do esmalte. Se ela ficou levemente afastada do esmalte, aquela resina não tocou no esmalte, a gente polimerizou e ela não tinha íntimo contato, não teve aquele extravasamento de excesso. E aí quando a gente puxa a guia, aquele attachment vem junto na guia. Se o attachment vem junto na guia, aí tem uma dica, pulo do gato. E a falha foi face contaminada, a gente pode deixar o attachment na guia, não tentem remover o attachment dentro da guia, porque ele pode danificar o plástico da guia. O que a gente faz? Seca bem, deixa aquele attachment polimerizado dentro do plástico, seca bem ali, e na boca a gente vai secar bem o dente. Se o dente não ficar opaco, quer dizer que o condicionamento ácido pode não ter sido suficiente, ou se ele ficar opaco, quer dizer que o ácido foi bom e o adesivo não vingou, talvez foi saliva. Então a gente repete condicionamento ácido, sistema adesivo, polimeriza o sistema adesivo, põe um pouquinho de resina flow lá no attachment polimerizado dentro da guia e leva essa guia em boca. Esse attachment polimerizado em excesso vai servir como sistema adesivo e vai polimerizar do lado e aí a gente tenta aí remover. Se isso tudo der errado, se ainda assim não funcionar, aí eu sugiro tentar tirar o attachment da guia ou usar o próprio alinhador do paciente para colar o attachment, porque se danifica a guia, a gente passa para o alinhador sem prejudicar em nada o tratamento do paciente. Então, porventura, deu algum problema, que é muito raro, a gente abandona a guia e usa o próprio alinhador, porque a guia deu PT, vamos dizer assim. É muito raro, mas pode acontecer. É bom a gente abordar aqui na aula todos os percalços que podem ocorrer. E se o attachment cai durante o tratamento? Isso é muito raro, mas pode acontecer, por exemplo, especialmente em pacientes com coroa cerâmica. Descolar um attachment é muito difícil. Descolar um bracket é difícil. Um attachment é muito mais difícil, porque a superfície de colisão é muito menor. Mas, se porventura um attachment descola durante um tratamento, e é um dente importante, por exemplo, pré-molares, e que eu estou usando como ancoragem para intruir incisivos, descolou e o pré-molar é um implante, eu quero ancorar nesse implante, eu vou ter que fazer uma nova colagem de attachment nesse dente. Eu vou usar daí ácido fluorídrico, vou fazer asperizar a superfície, vou recolar o attachment nesse implante. Mas a minha guia já não serve mais. Então a gente pode usar de novo o próprio alinhador do paciente, ou a gente pode individualizar a guia. O que é isso? O paciente está no alinhador 15, a guia é no alinhador 0. Ela não vai mais encaixar na boca do paciente porque a boca já está alinhada. Então o que a gente faz? A gente pega a guia inicial, recorta ela com uma tesoura, deixando só o dentinho que vocês desejam, sei lá, o pré-molar inferior. Eu faço uma mini guia só para esse dente, preencho com resina flow ali a região do attachment, condiciono o dente e levo essa mini guiazinha lá naquele pré-molar, polimerizo e pronto, não leva uma guia inteira. Então a gente pode usar o próprio alinhador ou a gente individualiza a guia como? Cortando esse dente que perdeu o attachment durante o tratamento. Espero que tenham gostado desse passo a passo. Tentei ser o mais detalhado possível, falar um pouquinho das intercorrências para que vocês tenham o maior sucesso e menos dor de cabeça possível na colagem de attachments. Hoje em dia, gente, uma consulta de colagem de attachment para quem está com experiência de alinhadores, gente, não chega a 10 minutos, 5 minutos, a gente cola todos os attachments, especialmente se vocês trabalham a 4 mãos. Espero que tenham gostado e desejo muito sucesso aí na colagem de attachments de vocês. Até a próxima!